Marcos, qual que é a grande dificuldade hoje do Instituto Federal, na sua opinião, tá? Do Instituto Federal e a sua dificuldade nisso, tá? Porque, assim, tem a dificuldade do Instituto Federal e tem a sua dificuldade perante a isso. É assim, né? A grande questão, né, nesses últimos anos aí, os institutos federais, não só no Espírito Santo, mas no Brasil como um todo, enfrentaram uma realidade um tanto, digamos assim, difícil, né? Teve a questão dos contingenciamentos de gastos, os cortes feitos nos investimentos, nas despesas discricionárias, né, das instituições, né? As instituições sofreram com isso, né? E são despesas relacionadas não só à questão de investimentos, mas também para o próprio custeio, né, das atividades, despesas básicas como água, luz, telefone, internet, manutenção, né, e até mesmo a assistência estudantil, né? A galera às vezes não pensa nisso, né? Mas às vezes é o que faz a diferença para um estudante, principalmente quando é um estudante de uma classe menos favorecida, né? Permanecer na instituição ou não, tá? Então, assim, é uma realidade que nos últimos anos, né, e infelizmente esse último ciclo, né, de governo acabou potencializando esse efeito, né? É claro, é um problema mais antigo, né, já vem desde 2015 pelo menos, né, mas isso foi potencializado nesse último ciclo, e isso traz uma dificuldade, né, não só para a instituição, as instituições às vezes não acabam não tendo condições, digamos assim, de atualizar seus equipamentos, né, de melhorar a sua infraestrutura quando é preciso. Então, ou seja, é uma realidade, essa é a realidade, digamos assim, não falo não só do Instituto Federal do Espírito Santo, mas da rede, né, da rede Brasil. federal, né? Não, isso inclui também as universidades federais também, que também já tem problemas diante disso e também se agravou, né? E assim, focando na minha, já que você falou para a minha realidade, né, como servidor, né? Essa questão, né, tipo assim, também, assim, por exemplo, o campus onde eu atuo, né, é um campus antigo, né? Na verdade, é o mais antigo, né, da rede. E, assim, você tem, digamos assim, a questão de infraestrutura, né? Por exemplo, a questão de infraestrutura, questão de modernização de equipamentos, sempre acaba sendo um calcanhar de Aquiles nesses campi mais antigos, né? Então, então, assim, talvez o grande problema, assim, para a realidade minha, né, digamos assim, mais próximo da minha realidade, é a questão da infraestrutura. Tipo, você tem um problema de infraestrutura, fica mais difícil de mexer, né? E até porque é um campus antigo. E aí você tem toda uma problemática por trás disso. Sempre, é igual imóvel, é igual casa, é igual imóvel, como todo imóvel. Imóvel mais antigo, quando você tem que fazer uma obra, quando você tem que reformar, quando você tem que consertar alguma coisa, é sempre mais trabalhoso, né? E principalmente quando não se tem, quando os recursos para isso não são fartos, né? Quando eles são mais escassos, isso fica mais difícil, né? Pelo menos assim, para a realidade que me atinge diretamente. Por exemplo, para outras pessoas, né? Para quem é aluno, o que vai afetar mais é o quê? Questão de algo na infraestrutura do campus que não tem, que a manutenção não ocorre no tempo rápido que precisa ocorrer, né? É um computador que está defasado e que não dá para trocar, às vezes até nem isso. Vou só pegar um exemplo básico, né? Num setor vizinho ao meu, né? Tinha computadores que já tinham 10 anos. 10 anos. Né? Eram computadores já bem velhinhos. Né? Da época que eu ainda estava fazendo a faculdade, quando eu passava, de vez em quando eu visitava o campus, onde eu trabalho hoje, e estava lá aqueles computadores ainda. E aí eles resolveram substituir por outros computadores, que eram tão velhos quanto, mas aí vem a questão, eles trocaram o HD por SSD. Né? Ah, tá. Então, ou seja, Eles vão mudar. já SSD, a gente sabe muito bem que SSD ele só não ressuscita morto, mas ele muda completamente a máquina. Então, assim, os computadores desse setor vizinho estavam melhores que os do meu setor, que tem HD. Né? Tem 5 anos de idade, já tem 5 anos, mas tem HD. E você sabe muito bem que computador com HD é complicado. Devido a carvão, né? Não, então, é legal você falar isso, porque às vezes às vezes é uma coisinha pontual que vai fazer uma diferença muito grande, né? Às vezes eu Uhum. penso que tem coisa no Brasil que é 80-20, né? Princípio de Pareto, assim. Sim, Total, total. Por exemplo, a gente tem um monte de coisa que seria muito bom que a gente tivesse, mas está tão longe, né? Só que às vezes uma coisinha pequena dá 80% dos resultados, né? sim, sim. E assim, eu vou acrescentar um ponto assim, sobre essa questão, voltando a falar da questão dos fortes, né?
Porque, assim, muita gente, né, e assim, eu falo isso como alguém que não é, digamos assim, não, pô, você está falando isso porque você é de humanos, é de esquerda. Não, não sou, eu sou formado em engenharia, né? E também assim, eu não me considero de esquerda, né? Você é mais um centrista, né? Sim, sim, eu tendo ao centro, né? Sim. E assim, as pessoas pensam, pô, tem que cortar porque tá, digamos assim, não tem que financiar esses maconheiros, esse pessoal que fica fumando baseado na universidade, né? Ou então um carinha lá que está zanzando lá no Grêmio, no diretório acadêmico, enfim. Aí, assim, a pessoa não percebe, né, que esses cortes não vão afetar o maconheiro de humanas, que é o estereótipo que se usa, né, Que quando esse se cara é o cara fala. vacilão, né? Exatamente, né? Não vai afetar ele, não vai afetar ele. Vai afetar o cara que faz pesquisa científica, vai afetar o cara que precisa de laboratório, né? Ou seja, geralmente o pessoal que vai ser realmente atingido por isso é o quê? É pessoal de ciência, é o famoso STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. É Esse, justamente o oposto, né? A linha ao contrário. então, assim, o pessoal acredita que está mirando no grupo e está acertando completamente o outro, né? E disso, inclusive, se explica por que assim, boa parte do eleitorado jovem, né, tomou a decisão que tomou nessa última eleição. Mas aí a gente vai para as próximas perguntas aí, até para a gente poder não adiantar muito a temática aqui. Exatamente.